Prepare-se para uma história que revela como a maldade pode se esconder atrás de sorrisos e como uma simples carta pode mudar o destino de uma família inteira. Se você gosta de narrativas profundas, cheias de tensão, mistério e reviravoltas, já deixe o seu like, se inscreva no canal Sombras de Família e ative o sininho. Aqui, cada episódio expõe segredos que muitos fingem não ver, mas que precisam ser contados. João sempre foi conhecido na pequena cidade de Santa Aurora como alguém simples, gentil e profundamente ligado às pessoas. Ele não falava muito, mas quando fazia, suas palavras vinham carregadas de sinceridade. A rotina dele era previsível, para muitos, até monótona. Cuidar da pequena horta nos fundos da casa deixada pelos pais, alimentar as galinhas, varrer o quintal, no fim da tarde, sentar na varanda para esperar o carteiro. Para João, as cartas eram mais do que envelopes, eram laços com o mundo. Ali estavam notícias da irmã que morava longe, confirmações de consultas médicas, comunicados da prefeitura, às vezes, pequenos cartões enviados por vizinhos que o estimavam. Mas, pouco a pouco, algo começou a mudar. Tudo começou com um atraso. Um dia, o carteiro passou direto sem entregar nada. No outro, também. Depois, uma semana inteira sem sequer olhar para João. E isso nunca tinha acontecido antes. João, inicialmente, tentou racionalizar a situação. Talvez houvesse algum feriado no qual ele não tinha prestado atenção. Talvez o sistema de entregas estivesse em manutenção. Talvez ninguém tivesse mandado nada. Mas, quanto mais os dias passavam, mais sua inquietação crescia. A expressão dele, antes leve, começou a pesar. Os passos ficaram arrastados. A rotina perdeu cor. A ausência de cartas era como uma ausência de vida. Os vizinhos perceberam que João estava ficando mais quieto, mais encolhido. E Marta percebeu também. Aliás, ela percebia tudo. Marta tinha olhos que não apenas viam, mas calculavam, observavam com precisão cirúrgica cada reação, cada vulnerabilidade, cada oportunidade. E desde a morte do pai, uma perda que trouxe dor, mas também acesso a bens e poder, Marta vinha tecendo planos silenciosos. A fazenda da família ainda estava sendo disputada judicialmente, e Marta queria garantir que João, com seu jeito frágil e dependente, não fosse um obstáculo para o controle completo do patrimônio. Foi nesse momento que ela percebeu um ponto vulnerável: a solidão. João dependia das pessoas para manter algum senso de pertencimento e dependia especialmente das cartas. Marta sabia que se o mundo fosse ficando silencioso para ele, tudo seria mais fácil. Menos resistência, mais medo. E medo era uma ferramenta útil. Foi então que Marta decidiu agir. Mas ela sabia que não poderia simplesmente interferir de maneira direta. O plano precisava ser limpo, silencioso, impossível de rastrear. E foi assim que ela pensou no carteiro. Júlio, o carteiro local, era um homem que todos conheciam como prestativo, mas também alguém que vivia reclamando de dinheiro. Tinha dívidas, uma ex-mulher que exigia pensão, um filho com problemas respiratórios. Ele estava sempre no limite, equilibrando contas atrasadas e frustrações. Marta conhecia essa fraqueza. E fraquezas sempre podiam ser transformadas em alianças, desde que se pagasse o preço certo. João, sem saber de nada, continuava sua rotina. Mas agora, todas as tardes eram preenchidas por uma espera angustiante. Ele olhava pela janela repetidamente, chegava a sentar-se na varanda horas antes do horário habitual do carteiro, só para ter a esperança de que, naquele dia, uma carta chegaria. Às vezes, chamava pelo carteiro de longe. Outras vezes, caminhava até a rua, olhando para os lados, tentando entender o que estava acontecendo. Os vizinhos tentavam consolá-lo, dizendo que às vezes as coisas demoravam. Mas nada aliviava a dor intensa daquele silêncio crescente. E Marta observava tudo à distância, da janela superior da casa grande. Observava com a satisfação fria de quem vê uma peça do tabuleiro se mover exatamente como planejou. João, isolado, vulnerável, confuso, era o cenário perfeito para o que viria a seguir. A oferta, sua parte completa. Marta encontrou Júlio na calçada atrás da agência dos Correios, onde ele fazia uma pausa rápida antes de voltar à rota da tarde. Ele estava sentado em um banco gasto, segurando um sanduíche embrulhado em papel alumínio e olhando para o chão.
Quando percebeu que Marta se aproximava, tentou compor uma postura mais profissional, mas seus olhos denunciavam cansaço. Marta abriu a conversa de forma sutil, fazendo perguntas banais. Como estava o trabalho? Como estava a saúde do filho dele? Se a vida estava muito corrida. Júlio respondeu com educação, mas com cautela. Sabia que Marta não costumava conversar por conversar. Depois de alguns minutos de rodeios, Marta foi direto ao ponto. Júlio, eu preciso que algumas cartas deixem de chegar ao destino, temporariamente. O coração de Júlio acelerou. Ele sabia do que ela estava falando. E sabia também do risco. Dona Marta, isso é crime, disse ele, tentando disfarçar o nervosismo com um sorriso tenso. Mas Marta não sorriu. Não estou pedindo que você roube nada. Só, segure algumas cartas. Atrase. Deixe-as perderem no sistema. Coisas acontecem todos os dias, Júlio. Ninguém vai culpar você. Ele respirou fundo. E para quem seriam essas cartas? Para João, respondeu Marta, sem hesitar. Júlio ficou em silêncio por alguns segundos. O João? Mas ele não faz mal a ninguém. Ele espera essas cartas. Eu vejo a cara dele todo dia, disse com certo desconforto. Marta balançou a cabeça lentamente, com expressão solene. Júlio, João está doente. Muito mais do que parece. E isso envolve a família toda. Algumas informações podem confundi-lo, coisas que não quero que caiam nas mãos dele neste momento. Estou cuidando para que ele não seja enganado. Ele é vulnerável, disse ela, com voz suave, como se estivesse protegendo João. Júlio ficou dividido. Ele precisava do dinheiro. Precisava muito. Mas também sentia certo afeto por João, mesmo que distante. Porém, quando Marta colocou o envelope pardo sobre o banco, um envelope tão fino e discreto, mas que carregava notas suficientes para cobrir a pensão atrasada e mais um pouco, Júlio sentiu o mundo girar. Ninguém precisa saber, disse Marta. E isso é só o começo. Há mais, se tudo der certo. Júlio respirou profundamente. Depois de longos segundos, apenas acenou com a cabeça. O pacto estava selado. Nos dias seguintes ao acordo silencioso, o comportamento de Júlio começou a mudar, primeiro de forma imperceptível, depois de um modo que só alguém muito atento, como Marta, poderia notar. O carteiro, que antes cumpria sua rota com uma mistura de eficiência e gentileza, agora carregava um peso invisível nos ombros, como se cada carta dentro da bolsa tivesse dobrado de densidade. O trabalho sempre foi cansativo, mas nunca moralmente pesado. Agora, cada passo que ele dava em direção à casa de João parecia arrastar consigo um dilema maior do que suas próprias dívidas. A primeira vez foi a pior. Ele encontrou, entre as correspondências, 2 cartas endereçadas a João. Uma da irmã Ana, que morava no interior de Goiás, e outra da Secretaria de Saúde, confirmando a data da próxima consulta. Júlio ficou parado diante da bolsa, olhando para aquelas 2 cartas como se fossem dinamite. Ele sabia o que tinha se comprometido a fazer, mas, ao mesmo tempo, sentia que trair João era como pisotear um filhote indefeso. A mão tremia, o suor escorria pela nuca. Quando chegou à rua de João, diminuiu o ritmo até quase parar. Viu João sentado na varanda, com as mãos entrelaçadas e os olhos fixos na rua, como alguém esperando pelo último trem da noite. João levantou-se devagar ao avistar Júlio de longe, abriu um sorriso involuntário, quase infantil. E foi aí que a culpa esmagou Júlio. Por um instante, quis recuar, quis entregar as cartas, inventar uma desculpa, dizer que tinha havido atraso no centro de distribuição. Só um atraso, nada demais. Mas então a imagem do envelope pardo, ainda guardado no bolso interno da jaqueta, veio à sua mente, seguida da lembrança da voz de Marta. A mais, se tudo der certo. Júlio respirou fundo, engoliu o orgulho, engoliu a vergonha e passou direto pela casa de João. Nem olhou para ele. Fingiu que não ouviu. A sensação de abandono estampada no rosto de João foi como um soco no peito. João ainda tentou chamá-lo. Júlio. Ei, Júlio. A voz dele quebrou no ar. Mas o carteiro apenas levantou a mão num aceno distante, fingindo pressa. No fim da rua, Júlio encostou-se no muro e deixou escapar um suspiro tremido. Pegou as cartas, olhou para elas e as enfiou dentro do fundo falso de sua bolsa,
Um espaço criado para guardar encomendas frágeis, mas que agora servia para esconder segredos sujos. Ele sabia que aquilo não acabaria bem, mas precisava do dinheiro e precisava acreditar, de algum jeito, que Marta não estava mentindo. Talvez realmente houvesse algo envolvendo João que ele desconhecia. Talvez estivesse, de fato, ajudando de alguma forma. Mas essa narrativa que Júlio tentava criar para si mesmo era frágil como vidro. Bastaria um sopro para quebrá-la. E esse sopro veio no dia seguinte. Outra carta chegou. Dessa vez, era um envelope mais pesado, carimbado pela imobiliária que cuidava da avaliação da fazenda, um documento crucial, que João teria todo o direito de conhecer. Júlio, quase automaticamente, desviou a carta, guardando-a no fundo falso. Só que dessa vez, ao dobrar a esquina para passar pela casa de Marta, ela saiu ao portão, como se estivesse esperando por ele. "Está indo tudo bem?" perguntou com aquela voz macia e venenosa. "Sim, sim, Dona Marta." "Tudo certo", respondeu ele, tenso. "E João?" Ela insistiu, afiada. "Ele parece triste." "Está esperando." Júlio engoliu em seco. "Está esperando cartas." Marta sorriu, um sorriso tão leve e tão cruel que Júlio sentiu vontade de desviar o olhar. "Excelente", disse ela. "Continue assim." Por dentro, Júlio desmoronava. A cada dia, novas cartas chegavam. E ele desviava todas. Cartões da igreja, avisos da prefeitura, notificações da justiça sobre documentos relacionados à herança, mensagens da escola comunitária que às vezes enviava lembranças para João. Era como apagar João do mundo. Cada carta interceptada era um fio de conexão cortado. E Júlio, mesmo sem querer, estava se tornando cúmplice da solidão mais profunda que aquele homem já enfrentará. Com o passar das semanas, João deixou de esperar na varanda. Depois, passou a caminhar sem rumo pelo quintal, ansioso, inquieto, até que chegou ao ponto de sentar-se no chão de terra, com a cabeça apoiada nos joelhos, murmurando baixinho que talvez tivesse feito algo errado. Talvez ninguém gostasse mais dele. Talvez tivesse perdido todas as pessoas que amava. Essa imagem perseguia Júlio todas as noites. Mas perseguia também Marta, só que, em seu caso, não como fantasma. Para ela, era apenas prova de que seu plano estava funcionando. Perfeito. Aqui está a continuação, mantendo o mesmo estilo, profundidade, ritmo lento e intensidade emocional. 1.4. A espiral de manipulação de Marta, sua parte completa. Com o isolamento de João avançando dia após dia, Marta se movia com a precisão de alguém que já enxergava o fim do jogo antes mesmo de as peças começarem a se mover. A cada manhã, ela observava pela janela o estado emocional de João deteriorar-se como uma planta sem água. Aos poucos, o silêncio não era apenas ausência de cartas, era ausência de mundo, ausência de voz, ausência de pertencimento. E João, frágil como um pássaro de asas cortadas, tornava-se um alvo ainda mais fácil para o tipo de controle que Marta desejava exercer. Era curioso. Aos olhos da vizinhança, Marta sempre fora a irmã responsável, a que resolvia problemas, a que tinha áudio forte no discurso. Muitos acreditavam que ela cuidava de João por dever moral, e alguns até admiravam a forma como ela sempre aparecia nos momentos em que ele mais precisava. Mas nada disso era genuíno. O que Marta tinha não era compaixão, era estratégia. E sua estratégia, agora, estava florescendo. Com João enfraquecido emocionalmente, ela começou a se aproximar. Nos primeiros dias, o tom era falso, mas reconfortante. "João, você tem estado tão quietinho. Aconteceu alguma coisa?" Ele respondia sempre com a mesma frase, com a voz embargada. "Ninguém fala mais comigo. Acho que ninguém gosta mais de mim." E Marta encolhia os ombros, fingindo surpresa. "Ah, João, às vezes as pessoas se afastam mesmo. É normal. Você precisa se acostumar." Ela sabia exatamente o que aquilo fazia com a autoestima dele. João, sem entender o real motivo, começava a acreditar que era rejeitado por quem amava. E cada crença dolorosa o deixava mais dependente de Marta, justamente o que ela queria. Depois, Marta elevou o nível da manipulação. Passou a aparecer na casa dele com sacolas de comida, caixas de remédio, principalmente com uma postura de única pessoa que ainda se importa. "João, você deve cuidar melhor de si."
Se você não se cuida, ninguém vai te querer por perto. João, você precisa ser agradecido porque eu estou aqui. João, não espere muito das pessoas. Elas têm suas vidas. Eu sou a única que sobrou. E ele acreditava. Cada palavra entrava em João como uma verdade absoluta. Ele sentia que, se não fosse Marta, estaria completamente sozinho. As cartas continuavam a não chegar. E, quanto mais tempo passava, mais João perdia a fé de que alguém sequer lembrava dele. A cada olhar para a caixa de correio vazia, seu peito doía. Ele chegou, um dia, a perguntar para Marta: Será que eu fiz algo errado para Ana? Ela nunca mais me escreveu. Marta apertou os lábios, como se estivesse avaliando a melhor mentira para usar. João, sua irmã tem a vida dela. Não espere muito. Às vezes, é melhor não depender das pessoas. Ela sabia que isso doía nele. E era exatamente essa dor que criava poder. Mas Marta também era cuidadosa. Manipular João não significava deixá-lo completamente quebrado. Era preciso mantê-lo emocionalmente instável, mas não tanto a ponto de ir buscar ajuda externa. Esse equilíbrio era fino. Por isso, 2 vezes por semana, ela aparecia com pequenos gestos de bondade calculada. Um bolo simples, uma refeição, uma frase gentil, um abraço frio. Era um jogo cruel. Marta quebrava João por dentro, mas oferecia migalhas de conforto para que ele atribuísse a ela o papel de salvadora. Enquanto isso, Júlio continuava desviando as cartas. E quanto mais tempo passava, mais culpado ele se sentia. Em alguns dias, ele chegava a ficar parado na frente da casa de João, olhando para a janela como se pedisse perdão silencioso. Mas sempre seguia o plano. Marta pagava bem demais. E o medo de perder aquele dinheiro, que já tinha se tornado essencial, o paralisava. Certa tarde, quando a luz dourada do entardecer tingia o chão de terra, Marta percebeu que João estava pior do que nunca. Ele caminhava em círculos, murmurando coisas desconexas sobre ter sido esquecido por todos. Um sintoma perigoso. Mas, para Marta, era também uma oportunidade perfeita. Ela se aproximou mais uma vez. João, disse ela, usando um tom carinhoso artificial, você realmente precisa aprender a confiar em mim. Ele a olhou com os olhos marejados. Marta, você acha que alguém ainda lembra de mim? Ela fez uma pausa teatral, depois balançou a cabeça devagar. João, não crie expectativas. A vida é assim. Gente como nós precisa aceitar que alguns laços não são para sempre. Aquela frase esmagou o coração de João de um jeito irreversível. E Marta sabia disso. O olhar dele se apagou, como se uma chama tivesse acabado de ser soprada. Ela o abraçou, não por amor, mas para completar o golpe. João chorou nos ombros dela, e Marta sorriu discretamente, pela primeira vez sem se preocupar em esconder a satisfação. Quanto mais fraco João ficava, mais forte era a posição de Marta no controle de tudo, das cartas, das emoções dele, da narrativa diante dos vizinhos, principalmente da herança da família. O silêncio estava cumprindo seu papel. E Marta continuaria alimentando até que João perdesse completamente a confiança em qualquer pessoa que não fosse ela. A espiral tinha começado. E João estava preso nela, sem perceber que tudo que vivia era arquitetado com precisão por alguém que jamais teve a intenção de protegê-lo. Júlio percebe que entrou fundo demais, sua parte completa. Os dias seguintes foram uma tortura silenciosa para Júlio. Ele nunca tinha sido um homem perfeito. Tinha erros, falhas, dívidas, mas nunca tinha machucado ninguém de propósito. E agora, a cada carta desviada, sentia que estava esculpindo, com as próprias mãos, a ruína psicológica de alguém que jamais o tinha ofendido. João, com sua ingenuidade e bondade quase infantis, sempre recebia Júlio com sorrisos, perguntas simples e aquela alegria honesta de quem encontra no carteiro um amigo, mesmo que distante. E justamente por isso, a culpa estava se tornando insuportável. Todas as noites, quando chegava em casa, Júlio guardava o uniforme, colocava o saco de correspondências vazias num canto e abria a gaveta onde escondia o dinheiro que Marta lhe dava. Ao lado da gaveta, uma caixa maior, trancada, onde ele acumulava todas as cartas desviadas, mais de 50 envelopes já preenchiam o espaço. Sempre que olhava para aquela caixa, sentia como se estivesse diante de uma bomba relógio. Sabia que, a qualquer momento,
Tudo poderia explodir. No 20º dia consecutivo, sem entregar uma única carta para João, algo dentro de Júlio finalmente começou a rachar. Ele estava na porta da agência, ajeitando a bolsa de entregas, quando viu João vindo pela calçada. João andava devagar, arrastando os pés, o olhar perdido, como alguém que carregava um peso emocional enorme. Quando o viu, fez um pequeno gesto com a mão, tímido, quase pedindo desculpas por existir. Júlio, disse João, com voz quebrada. Eu posso te perguntar uma coisa? Júlio congelou. Claro, João. O que foi? Será que chegou alguma carta para mim e você não viu? João perguntou, tentando sorrir, mas o sorriso se desfez no meio do caminho. Júlio sentiu o estômago se contorcer. Era a pergunta que ele temia desde o início. Não, João, nada. Nenhuma, respondeu, desviando o olhar. Nem da minha irmã? João insistiu, e a esperança frágil em sua voz doeu em Júlio como uma lâmina. Nem dela, repetiu, quase sussurrando. João apertou os braços contra o peito, como se estivesse com frio. Eu acho que ela esqueceu de mim. Acho que todo mundo esqueceu. Júlio fechou os olhos por um segundo. No silêncio entre eles, o peso do mundo parecia caber inteiro. Então João completou, em voz baixa. Eu só queria saber se alguém ainda lembra de mim. Essa frase ficou ecoando na cabeça de Júlio o dia inteiro. Ele tentou trabalhar, mas suas mãos tremiam. Errou ruas, confundiu casas, derrubou envelopes. Um colega de trabalho chegou a perguntar se ele estava passando mal. E, no fundo, estava mesmo. Estava doente de culpa. No fim da tarde, deixou a bicicleta na praça e sentou no banco de concreto com as cartas ainda na bolsa. Pegou uma delas, uma carta de Ana, a irmã de João, e a abriu. Leu as palavras carinhosas, cheias de saudade, contando que ela viria visitar João no mês seguinte. O papel tinha cheiro de casa, de afeto, de alguém que não esqueceu. Júlio sentiu os olhos arderem. A sensação de ser cúmplice de um crime emocional devastador o engoliu inteiro. O dilema era gigantesco. Se devolvesse as cartas, perderia o dinheiro e, com isso, talvez perdesse o direito à guarda compartilhada do filho, que dependia das pensões em dia. Se continuasse, destruía João. E, pior, deixava Marta fortalecer seus planos obscuros. Ele já tinha ido longe demais. Tão longe que nem sabia se ainda havia caminho de volta. Naquela noite, deitado na cama, encarando o teto escuro, Júlio tomou consciência de algo profundo. Ele não estava apenas desviando cartas. Ele estava desviando destinos, quebrando laços, criando mentiras que se enraizariam para sempre na mente frágil de um homem bom. E, pela primeira vez desde o início, algo dentro dele começou a pedir, não, implorar, que fizesse a coisa certa. Mas Marta era perigosa, e pessoas perigosas não deixam arrependidos atrapalharem planos. O isolamento de João, que antes era silencioso, quase imperceptível, começou finalmente a despertar atenção. O que Marta menos esperava, e mais temia, estava começando a acontecer. Alguém de fora, alguém que ela não controlava, estava prestando atenção demais. E tudo começou com um detalhe simples, quase banal, desses que os vilões costumam ignorar por acreditarem já ter vencido. Numa manhã fresca de domingo, quando o sol ainda mal tocava as folhas da mangueira no quintal, Dona Celina, a vizinha da casa ao lado, amiga velha da família, passou pelo portão de João e estranhou imediatamente o que viu. João estava sentado no chão, encostado na parede, com um cobertor nas pernas e os olhos fixos na caixa de correio vazia. Aquela imagem a congelou. Celina sempre soube que João tinha suas fragilidades, mas ele nunca foi assim. Nunca tão apagado, nunca tão sozinho. Ela se aproximou devagar, com aquela delicadeza de quem carrega décadas de sabedoria. João, meu filho, tá esperando alguém? Perguntou ela, com voz suave. João levantou o rosto devagar, como se estivesse emergindo de um pensamento pesado. Tô, mas ninguém manda mais nada para mim, Dona Celina, ninguém. O coração da mulher apertou. Ela se agachou ao lado dele, colocou a mão em seu ombro e insistiu. Nem sua irmã Ana? Ela sempre te escreve. Sempre. João engoliu seco. Faz tempo, muito tempo. Acho que ela cansou de mim.
Celina franziu o senho. Não fazia sentido. Ana nunca deixaria João sem resposta. Eram irmãos grudados desde a infância. Ela batia palmas de alegria toda vez que a carta da irmã chegava. Aquilo estava errado. Muito errado. E o instinto de mulher experiente, aprimorado por uma vida vivendo entre gente simples e mentiras disfarçadas, acendeu dentro dela. João, quantas semanas você não recebe carta? Perguntou. Ele pensou, apertando o cobertor. Acho que umas 3 ou 4, não sei. 4 semanas. Impossível. E o carteiro? Ele passa por aqui? João hesitou um pouco antes de responder. Passa, mas passa muito rápido. Acho que ele está com pressa. O estômago de Celina gelou. Júlio, com pressa? Nunca. Ele era falante, brincalhão. Sempre deixava 1 ou 2 histórias antes de seguir viagem. Aquilo estava errado. E quanto mais pensava, mais percebia que algo grave estava acontecendo. E foi naquele instante, diante do olhar vazio de João, que a primeira semente da suspeita foi plantada. Celina se levantou devagar, segurando o muro para apoiar as costas doloridas. Mas sua mente estava a mil, seguiu para casa carregando dentro de si uma certeza incômoda. Isso aqui não está certo. Não está certo mesmo. Enquanto isso, poucos metros dali, Marta observava pela janela da cozinha, com a xícara de café entre as mãos. A cena não passou despercebida. Ela viu Celina conversando com João. Viu o jeito atento, preocupado. Viu os gestos, os olhares. E, mais importante, viu o questionamento. E aquilo fez seu coração acelerar. Porque Celina era o pior tipo de ameaça que poderia surgir. Uma mulher que presta atenção nos outros. Marta apertou o copo de vidro com tanta força que quase rachou. Por um segundo, seu controle, tão bem arquitetado, tão bem sustentado, pareceu vacilar. Ela murmurou para si mesma, quase como um aviso sombrio. Essa velha vai me dar trabalho. E, naquele instante, a história começou a mudar de eixo. Porque Marta podia controlar João. Podia controlar Júlio. Podia manipular vizinhos que não olhavam 2 vezes. Mas não podia controlar alguém que observa com o coração. A partir dali, o cerco começaria a se fechar, lentamente, silenciosamente, e Marta não teria como impedir. O carteiro Cláudio deixou a cozinha com passos contidos, mas havia algo em seu olhar que Marta não percebeu. Um medo sutil, quase infantil, misturado com uma pontada de arrependimento. Ele sabia, bem no fundo, que aquela situação estava passando dos limites, mas continuava tentando convencer a si mesmo de que era só um trabalho extra, só umas cartas desviadas, só um favor. Essas desculpas frágeis se repetiam em sua cabeça como uma reza torta, empurrando a culpa para um canto escuro onde ele pudesse ignorá-la. Mas cada batida do coração parecia dizer outra coisa. Isso vai explodir. Já na rua, o vento frio da tarde cortou o rosto dele, trazendo uma sobriedade repentina. Cláudio respirou fundo. Enfiou a mão no bolso e pegou o envelope grosso que tinha tirado sorrateiramente da bolsa dos correios. O papel era diferente, mais rígido, lacrado com um selo oficial. Ele não sabia o conteúdo, mas sentia que ali dentro havia algo que poderia mudar tudo. Uma sensação desagradável se contorceu em seu estômago. Ele olhou o envelope por um longo tempo antes de guardá-lo de volta, como se estivesse segurando um pequeno animal venenoso. Enquanto isso, dentro da casa, João continuava sentado no chão do corredor, abraçando os joelhos. Ele repetia, baixinho, quase como uma criança assustada. Cadê o seu Paulo? Cadê ele? Marta? Por que ele não escreve mais? A pergunta ecoava pela casa como uma martelada invisível. O corredor parecia ficar mais estreito, as paredes mais pesadas. Marta voltou-se para o irmão e, por um segundo, a máscara dela rachou. Apenas por um segundo, mas foi suficiente para revelar o que havia por trás. Medo. Não medo de ser descoberta, mas medo de perder o controle. Ela se aproximou devagar, tentando recuperar a expressão de superioridade. Ajoelhou-se ao lado dele, forçando uma doçura artificial, na voz que soava tão falsa quanto perfume barato tentando disfarçar o cheiro de mofo. João, meu bem, o papai. Ela hesitou. O nome papai ainda machucava de uma forma que ela fingia ignorar. Ele está ocupado. Ele não pode escrever sempre. Você precisa entender.
Mas ele sempre escrevia. Sempre. João murmurou, esfregando as mãos nervosamente. Ele dizia que nunca ia me deixar sozinho. Essas palavras atingiram Marta como uma faca afiada. O passado que ela achava enterrado voltou a respirar atrás dela. O pai prometendo cuidado, prometendo proteção, sempre olhando para João com uma devoção que ela nunca recebeu. A lembrança ardia. Uma parte dela queria gritar com João, sacudi-lo, fazê-lo calar aquele fantasma que ela lutava tanto para apagar. Mas outra parte, a parte mais sombria, usava isso como combustível para seguir adiante. Ela segurou o rosto dele com um pouco mais de força do que deveria, fazendo-o estremecer. Eu estou aqui. Eu cuido de você. Porque isso não basta. João piscou várias vezes, confuso, tentando entender o que ela queria que ele respondesse. E, por medo, respondeu que achou certo. Basta, basta sim. Mas sua voz não tinha convicção. E Marta sentiu. A frustração cresceu como uma onda violenta dentro dela. Ela se levantou e caminhou até o final do corredor, respirando fundo, tentando se recompor. Mas do lado de fora da janela, algo chamou sua atenção. O carteiro, Cláudio, ainda estava parado na esquina, olhando na direção da casa, como se esperasse alguma coisa, ou temesse ser visto. Algo não estava certo. Marta sentiu na pele. Seu olhar se estreitou. Ele não costuma ficar ali. Ela murmurou para si mesma. E, naquele instante, ela tomou a decisão que mudaria completamente o rumo daquela história. Marta pegou a bolsa, ajeitou o cabelo e caminhou até a porta com passos calculados. Antes de sair, lançou uma última olhada para João, ainda encolhido no chão. O misto de inocência e desamparo no semblante dele despertou nela uma emoção estranha, um desconforto que ela odiava sentir. Ela fechou a porta com força, não o bastante para parecer raiva, mas o suficiente para marcar território. Do lado de fora, a tarde já estava ficando acinzentada, com nuvens pesadas se acumulando no céu. Marta caminhou até a esquina com determinação. Cláudio deu um pequeno salto quando percebeu sua presença. Oh, o que foi? Ele tentou sorrir, mas o sorriso não chegava aos olhos. Marta inclinou a cabeça, estudando cada movimento dele, o jeito como escondia a mão no bolso, como desviava o olhar, como respirava rápido demais. Você está nervoso, Cláudio? Perguntou com calma, mas havia veneno sob cada sílaba. Não. Só estou indo embora. Ela deu um passo à frente. Você não está me escondendo nada, está? O carteiro engoliu seco. O vento fez um barulho estranho entre os postes, como se a rua inteira segurasse a respiração. Ele sabia que uma resposta errada poderia destruir tudo, e, ao mesmo tempo, uma resposta certa talvez destruísse ele mesmo. E foi nesse momento, no silêncio tenso entre os dois, que Marta percebeu. Cláudio sabia de algo. Algo grande. Algo que podia ruir o castelo de manipulações que ela vinha construindo com tanto esforço. E ela não deixaria isso acontecer. Não agora. Não depois de ter chegado tão longe. A chuva começou a cair em gotas espaçadas, como pequenos avisos. O clima parecia anunciar que algo terrível estava prestes a acontecer, e nenhum dos dois seria capaz de impedir. A chuva engrossou rapidamente, transformando a rua num corredor cinzento e melancólico. O barulho das gotas acertando o asfalto parecia acompanhar o ritmo acelerado do coração de Cláudio, que tentava, em vão, disfarçar o nervosismo evidente. Marta observava com a paciência fria de um predador analisando sua presa, cada detalhe sendo registrado. O tremor sutil das mãos, o jeito inquieto de puxar o casaco, a respiração curta, quase ofegante. Nada passava despercebido. Cláudio, ela disse finalmente, quebrando o silêncio com uma voz tão suave que contrastava perigosamente com o que ela estava prestes a fazer. Mostra o que você tem no bolso. Ele congelou. Por um instante, seu rosto pareceu perder toda a cor. A mão que segurava o envelope escondido dentro do casaco formou um punho trêmulo. Ele tentou sorrir, mas tudo que conseguiu produzir foi uma expressão contorcida e patética. Marta, não é nada demais, só papéis do serviço. Ela inclinou o corpo levemente, aproximando o rosto do dele, prendendo com um olhar que parecia atravessar a alma. Eu pago você para fazer um serviço simples, Cláudio, muito simples. E, ainda assim, você está começando a ficar descuidado.
A palavra descuidado saiu arrastada, como se fosse um aviso velado. Cláudio engoliu seco. A mão dentro do bolso tremia mais forte. Ele sabia que existia apenas uma saída: contar a verdade. Mas, se contasse, perderia o dinheiro, perderia a confiança de Marta e, quem sabe, enfrentaria algo pior. Por outro lado, esconder poderia deixá-la furiosa, e Marta furiosa era algo que ninguém queria testemunhar. Eu só. Ele começou, mas a voz falhou. Marta percebeu a hesitação como um tiro de alerta e, movimentando-se rápida como um golpe de serpente, enfiou a mão no bolso dele. Cláudio tentou impedir, mas era como tentar segurar o vento. Em segundos, ela já segurava o envelope lacrado, pesado, diferente. Quando seus olhos pousaram sobre o selo oficial, congelaram. Havia ali um brasão familiar, um nome, um remetente que ela jamais esperava ver novamente. O destinatário era João. A mão de Marta começou a tremer, não de medo, mas de uma fúria silenciosa que cresceu como brasas inflamadas. Ela sentiu o estômago se revirar. Por um segundo, o mundo pareceu perder foco, como se a realidade estivesse girando ao redor daquele envelope. O que é isso? Ela perguntou, mas a pergunta veio baixa, quase rouca. Cláudio recuou um passo, levantando as mãos como quem enfrenta um animal prestes a atacar. Marta, eu não sabia. Quer dizer, eu sabia que era importante, mas... Ele tropeçava nas palavras, buscando desesperadamente algo que pudesse salvá-lo. Eu só achei melhor entregar para você primeiro, já que envolve seu irmão. Ela o encarou com um ódio tão concentrado que a própria chuva pareceu esfriar. Você é um idiota, Cláudio. Ela falou devagar, enfatizando cada sílaba como um golpe. Um idiota que não entende que está em jogo. O carteiro começou a tremer de verdade agora. Eu posso ir embora? Posso fingir que não vi nada? Eu não abro a boca, juro. Marta ignorou totalmente a súplica. Rasgou o envelope com um movimento brusco, o papel molhado se desfazendo sob a força dos dedos. Lá dentro havia várias folhas datilografadas, carimbadas oficialmente, todas assinadas por um nome que fez o mundo dela parar por um instante. Paulo Almeida, o pai. O homem que ela passará anos tentando esquecer. O homem que ela acusava mentalmente por tudo que não tinha tido. O homem que, mesmo doente, mesmo debilitado, ainda encontrara forças para escrever para João, e não para ela. As cartas eram recentes, todas endereçadas a João, todas interceptadas por Cláudio, todas pagas por ela para serem desviadas. Mas essas nunca tinham passado pelas mãos dela antes. Ela continuou lendo, a respiração vacilando. João, meu filho, me disseram que não posso mais escrever com frequência, mas eu quero que saiba que nunca deixei de pensar em você. Marta estará aí para cuidar de tudo. Confie nela. Ela é mais forte do que imagina. Sinto que o tempo está acabando e preciso ter certeza de que você estará protegido. O rosto de Marta ardeu. Não era tristeza. Era raiva. Bruta. Profunda. Incontrolável. Protegido. Protegido de quê? Dela. O pai ainda ousava dizer que ela era forte, como se fosse um elogio. Como se estivesse passando para ela uma responsabilidade indesejada, quase como um peso legado pela culpa. As mãos dela apertaram as folhas até amassá-las completamente. O trovão estalou no céu, iluminando os dois por um instante. A chuva agora caía com força brutal, criando uma cortina densa entre Marta e o mundo ao redor. Cláudio tentou se afastar mais um passo. Marta, você está ficando pálida. Você quer que eu chame alguém? Uma ambulância, talvez? A frase terminou num soluço. Ele estava à beira das lágrimas. Marta levantou a cabeça lentamente, e seus olhos tinham algo novo, algo que não estava ali antes. Uma determinação sombria, quase fanática. Algo havia se quebrado dentro dela. E naquele momento, qualquer resquício de hesitação desapareceu. Você vai para minha casa, ela disse com firmeza. Agora. O quê? Vai comigo. Sua voz tinha um tom que não aceitava não como resposta. Você vai explicar para mim como conseguiu essas cartas. E vai me entregar tudo que ainda está escondendo. Cláudio abriu e fechou a boca várias vezes,
como se estivesse tentando decidir entre correr ou obedecer. Mas correr, ele sabia, seria pior, muito pior. Marta avançou um passo e segurou o braço dele com uma força inesperada. Vamos, Cláudio, agora. E ele obedeceu. Não por vontade, mas por medo. Um medo que só aumentaria. A porta da casa de Marta se fechou com um estrondo que ecoou por todo o corredor estreito. A chuva lá fora castigava o telhado como se estivesse tentando invadir o lugar, lavando o mundo enquanto, dentro da casa, algo muito mais escuro começava a se erguer. Cláudio parou perto do sofá, encharcado, com o corpo tremendo. Os olhos percorriam o cômodo como se procurassem uma saída, mas tudo ali parecia uma armadilha. As cortinas pesadas bloqueavam qualquer luz da rua. A sala estava mergulhada num semi-escuro úmido e Marta caminhava ao redor como uma fera confinada, tentando se recompor após ser golpeada pelas cartas. Por alguns segundos, ninguém falou. Apenas o som da água pingando da roupa de Cláudio e o farfalhar agitado das folhas ensopadas nas mãos de Marta. Sente-se, ela ordenou, sem olhar para ele. Cláudio sentou de imediato, quase despencando no sofá, feito um aluno apavorado diante da diretora mais cruel do mundo. Marta apoiou as cartas na mesa, alinhando-as com meticulosidade obsessiva. O gesto simples, organizar papéis, parecia ser a única coisa que a mantinha no eixo. Quando terminou, respirou fundo e se virou para Cláudio, que engoliu seco ao perceber que agora não havia mais nada entre eles. Você vai falar, ela disse, devagar, mas com uma força inabalável, tudo. Cada detalhe, cada entrega desviada, cada carta que escondeu, cada centavo que pegou de mim. Cláudio fechou os olhos por um instante, sentindo o peito apertar. Ele sabia que, se cometesse um único erro naquela conversa, poderia ser o fim de tudo, talvez até da própria vida. Eu sempre fiz tudo direitinho. Marta, Só que essas cartas aí chegaram depois que você parou de me chamar para falar do seu irmão. A voz dele era um sussurro trêmulo. Aí eu fiquei sem saber se você ainda queria que eu entregasse primeiro para você. A expressão de Marta se crispou. Você está dizendo que escondeu as últimas cartas por iniciativa própria. Ele abaixou o rosto, com as mãos no colo, se encolhendo. Eu não queria te irritar. Eu só pensei que talvez você fosse me dar mais algum dinheiro se eu mostrasse depois. O silêncio que se seguiu foi tão absoluto que parecia engolir o ar da sala. Marta respirou fundo, mas o esforço de manter a calma era visível. Ela apertava os dedos como se estivesse tentando esmagar a própria pele. Todas, ela murmurou. Eu quero todas. Agora. Cláudio tirou a mochila das costas com movimentos lentos, quase solenes. Quando abriu o zíper, Marta se inclinou para frente como uma predadora farejando sangue. Lá dentro, embrulhadas em plástico, havia várias outras cartas. 5, talvez 7, todas com o mesmo brasão familiar de seu pai. Todas endereçadas a João. Todas lacradas. Quando Marta viu aquilo, o rosto dela se transformou. Não era mais apenas raiva. Não era só frustração. Era uma dor crua, quase primitiva, misturada com indignação. Ela pegou as cartas uma por uma, como se manuseasse relíquias proibidas. O fato de todas terem sido destinadas a João, nunca a ela, queimava por dentro como fogo ácido. Cláudio percebeu a mudança, a onda emocional devastadora que tomava conta de Marta e tentou se defender. O seu pai falava muito de você nas cartas. Eu vi os nomes. Eu nunca li nada. Juro. Mas dava para ver que tinha você em todas. Marta congelou com a última frase. O olhar dela, antes apenas furioso, agora parecia mergulhar em algo mais profundo, um tipo de ferida aberta que ela nunca deixava ninguém ver. Havia ali uma vulnerabilidade sombria, uma pergunta antiga cortando sua alma. Por que ele escrevia para João e não para mim? Porque ele confiava a ele o que deveria ter sido meu. Ela abriu uma das cartas. As mãos tremiam, mas ela abriu mesmo assim. João, meu filho, diga à sua irmã que eu a perdoo. Ela não precisa carregar essa culpa sozinha. Nunca precisou. Marta pressionou os lábios até ficarem brancos. Um único músculo em seu rosto se contraiu. Perdão. Culpa. Sozinha. Palavras que ela evitou por anos, que mantinha enterradas em algum canto escuro da memória.
Palavras que agora voltavam por meio de João, não por meio dela. O pai não havia falado com ela. Não havia se dirigido diretamente a ela. Ele tinha escolhido João, o irmão frágil, o irmão vulnerável, o irmão que, na cabeça dela, sempre fora o escolhido. E, naquele instante, a estrutura mental que sustentava tudo dentro de Marta começou a rachar. Cláudio percebeu e ficou apavorado. Marta, você está bem? Ele disse, quase num sopro. Ela levantou o rosto devagar. Os olhos tinham lágrimas, mas lágrimas que brilhavam mais de ódio do que de tristeza. Você, ela disse entre dentes, vai esquecer tudo isso. Vai dizer que nunca recebeu essas cartas, que nunca ninguém escreveu nada, que não tem mais nada comigo. Ele abriu a boca, desesperado. Marta, eu não consigo, isso é pesado demais. Ela se aproximou um passo, depois outro, até ficar a centímetros dele. Cláudio, a voz dela era baixa, perigosa. Se você não fizer o que estou mandando, você não precisa se preocupar com trabalho, com carteira assinada, com vida na cidade. Porque eu juro que eu acabo com você. Ele sentiu o corpo inteiro fraquejar. As lágrimas começaram a escorrer. O rosto dele se desmanchou num desespero cru. Eu faço qualquer coisa, ele sussurrou, derrotado. Qualquer coisa, por favor. Marta recuou, respirando fundo como quem tenta recuperar o controle. Limpou os olhos rapidamente, envergonhada da própria fraqueza momentânea. Pegou todas as cartas, guardou numa caixa de madeira e trancou com chave. E então disse, de costas, vá embora, Cláudio, e reze para não aparecer nenhuma carta nova. Cláudio saiu praticamente correndo, tropeçando no corredor, fugindo daquela casa como quem foge de um incêndio. Quando a porta se fechou, Marta afundou no sofá, olhou para a caixa trancada e, pela primeira vez em muito tempo, murmurou. Por que, pai? Por quê? A chuva continuava castigando a casa do lado de fora. Mas ali dentro, algo muito mais devastador havia começado. A noite havia sido longa, longa demais. A chuva que castigou o telhado durante horas finalmente cedeu lugar a um silêncio estranho, espesso, daqueles que parecem carregar algo no ar, um aviso, um presságio, uma mudança inevitável. A casa de João, simples e cheia de lembranças antigas, estava envolta em uma calmaria que não trazia paz, mas inquietação. João acordou antes do amanhecer, sentado na cama, os braços abraçando os joelhos. O frio da madrugada entrava pelas frestas da janela, mas não era isso que fazia seu corpo tremer. Era outra coisa. Uma sensação nova. Uma sensação que ele não sabia nomear, mas que pesava no peito como uma pedra. Durante semanas, talvez meses, João tentou convencer a si mesmo de que tudo estava normal. Que Marta o amava. Que Marta cuidava dele. Que Marta sabia o que era melhor. Mas o vazio da caixa de correio estava começando a doer como uma ferida mal curada. Ele sempre esperou pelas cartas como quem espera um pedaço do coração da família. Cartas eram sua ligação com o mundo lá fora, com Ana, com o passado, com a memória do pai. João vivia a certeza simples de que alguém lembrava dele. Alguém escrevia para ele. Alguém o queria bem. Mas ultimamente, nada. E aquela conversa com Dona Celina Dias atrás mexera com ele de um jeito profundo. O olhar dela, preocupado, terno, mas firme, ficou ecoando em sua mente como um sino distante. Estranho, João, muito estranho. Naquela manhã, alguma coisa dentro dele finalmente se quebrou. Ele levantou devagar, caminhou até a porta e abriu com cuidado. O chão ainda estava úmido da chuva, a terra cheirava a manhã e o ar carregava um silêncio quase dolorido. João foi até a caixa de correio. Abriu. Vazia. De novo. Mas dessa vez não foi apenas frustração. Foi um desconforto cortante. Um pensamento novo, assustador. E se alguém estivesse escondendo as cartas? Ele se afastou devagar, como se a própria ideia fosse um animal perigoso prestes a atacá-lo. Colocou a mão no peito e respirou fundo, tentando se acalmar. Não queria pensar mal de ninguém. Não queria culpar ninguém. João sempre acreditou na boa fé dos outros, especialmente de Marta. Mas algo estava errado. Era impossível negar agora.
Quando entrou de volta em casa, algo chamou sua atenção. A mesa. Mais especificamente, a gaveta da mesa. Ela estava levemente aberta. João nunca deixava gavetas abertas. Nunca. Era um hábito aprendido desde criança. Tudo precisava estar no lugar. Sempre no lugar. Aquilo era seu porto seguro. Ele se aproximou devagar, puxando a gaveta com cuidado. Dentro dela havia coisas simples. Contas antigas, fotografias, pequenos objetos guardados há anos. Mas algo estava errado ali também. Um espaço vazio. Um retângulo de poeira deslocada. Um lugar onde claramente havia algo antes e agora não havia mais. João tocou o espaço vazio com os dedos, tremendo. O que estava aqui? Murmurou, tentando lembrar. E então, como um relâmpago silencioso, veio à memória. Um envelope, grande, endurecido pelo tempo, com o brasão da família, endereçado a ele. Era uma das últimas cartas do pai, guardada ali como um tesouro. Ele se lembrava com clareza de ter colocado naquela gaveta. Lembrava do cheiro do papel. Lembrava da letra trêmula do pai. Lembrava da frase que nunca esqueceu. Se um dia eu não estiver mais aqui, João, você nunca estará sozinho. Aquela carta não estava mais lá. João sentiu o estômago descer como se tivesse caído num buraco profundo. A respiração ficou curta. As mãos úmidas. A garganta apertada. Não, 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 não. Ele repetia, andando pela sala, olhando ao redor como se esperasse que a carta tivesse caído no chão por engano. Mas ela não estava ali. E agora ele sabia. Sabia com a força simples e contundente da verdade que machuca. Alguém mexera nas coisas dele. Alguém pegou a carta. O coração dele começou a bater mais rápido. Ele fechou as mãos, os olhos, tentando expulsar a verdade que começava a despontar. Marta. O nome veio como um sussurro involuntário. E ele tentou afastá-lo imediatamente. Não, a Marta não faria isso. Ela nunca. Mas, ao mesmo tempo, a memória veio. O modo como ela desviava o olhar sempre que ele perguntava sobre Ana. O jeito apressado com que mudava de assunto quando o assunto era o pai. O controle excessivo. As visitas cada vez mais curtas. O tom impaciente. E, ultimamente, o silêncio. João se sentou, as mãos no rosto, respirando fundo, tentando não desabar. O chão pareceu balançar sob seus pés. Na porta da cozinha, alguém chamou. João? Você está acordado, filho? Era Dona Celina. João levantou devagar, secou os olhos e foi até ela. Você está pálido, ela disse. Aconteceu alguma coisa. Ele abriu a boca para responder, mas nada saiu. Só lágrimas silenciosas, quentes, descendo pelo rosto. Celina o abraçou sem hesitar. E João finalmente murmurou, num fio de voz. Dona Celina, acho que alguém tirou minhas cartas. Celina fechou os olhos. Sabia. Sempre soube. E sussurrou de volta. Então vamos descobrir quem fez isso, João. Pode confiar em mim. E naquele instante, simples, íntimo, profundo, João deu seu primeiro passo para fora da escuridão. A mentira começava a ruir. A teia se desfazia. E Marta estava prestes a enfrentar algo que jamais imaginou. João, despertando ponta manhã, finalmente nasceu depois de dias de tempestades, trazendo um sol tímido que iluminava a terra molhada e revelava uma atmosfera de algo novo, como se o mundo estivesse pronto para mostrar aquilo que permanecerá escondido por tempo demais. João, com os olhos ainda vermelhos, fazia força para respirar fundo. Dona Celina, que permanecerá firme ao lado dele durante toda a madrugada, preparava café enquanto tentava não demonstrar a preocupação crescente que martelava no peito. Ela sabia. Sabia que a verdade estava muito próxima de se revelar. E sabia também que não seria uma verdade leve. João, filho, ela disse, sentando-se ao seu lado, eu vou precisar que você confie em mim mais uma vez. Acho que já sei por onde começar. João assentiu de maneira lenta. O coração dele estava partido, mas era a primeira vez em muito tempo que ele sentia coragem brotar dentro de si. Dona Celina saiu de casa com passos firmes, e não demorou muito até encontrar Cláudio, o carteiro, na esquina, ajeitando a bolsa como se estivesse tentando esconder o próprio nervosismo.
Ele não esperava que alguém o procurasse tão cedo, e muito menos ela. Bom dia, Cláudio, Celina disse, com educação, mas sem suavidade. O carteiro engoliu seco. De Dona Celina, pois não? Eu preciso falar com você sobre o João. Os olhos dele arregalaram por um segundo, rápido, mas suficiente. Celina percebeu. Aconteceu alguma coisa com as correspondências dele? Ela perguntou, deixando a pergunta cair como um anzol, porque faz meses que ele não recebe nada, e eu tenho minhas desconfianças. Cláudia arregalou ainda mais os olhos, o rosto suando apesar do frio da manhã. Não, quer dizer, eu não, isso é complicado. Celina cruzou os braços. Só é complicado para quem tem algo a esconder. O carteiro não resistiu. A mentira foi despedaçada na primeira pressão. Ele desabou. Começou a chorar ali mesmo, na rua, as mãos no rosto, soluçando como um menino assustado. Eu não quis machucar o João. Ele gritou. Foi a Marta. Ela me pagava. Eu só seguia ordens. Ela disse que era para desviar as cartas, que o João não podia ver nada. Ela disse que era para o bem dele. A voz dele tremia em cada palavra, a culpa finalmente sendo vomitada para fora. Celina fechou os olhos, sentindo um misto de tristeza e raiva subir pelo peito. Agora havia confirmação. Agora a verdade tinha forma. Agora ela sabia exatamente quem estava por trás da crueldade. E aquilo significava apenas uma coisa. Era hora de confrontar Marta. Fogo confronto. A casa de Marta estava mais silenciosa do que o normal. Ela havia passado a noite quase inteira sentada diante da caixa trancada que guardava as cartas do pai, aquelas destinadas a João e aquelas que ela roubou dele, movida por inveja, dor e uma culpa antiga que nunca admitira. Seu rosto estava rígido, cansado, como se décadas tivessem se acumulado em poucas horas. Quando Celina bateu à porta, ela se levantou devagar, tentando recompor a máscara de frieza. Mas a máscara já estava rachada. — O que você quer? Marta perguntou, a voz rouca. Saber a verdade, Celina respondeu, entrando sem ser convidada. Marta apertou os dentes. Celina encarou-a com um olhar firme, inquebrantável. Você roubou as cartas do João. Todas. Você pagou o carteiro. Você exolou seu próprio irmão. Você escondeu mensagens do pai, no fim da vida dele. Marta tremeu. Não, você não sabe de nada. Eu sei o suficiente, Celina rebateu, e o Cláudio confessou tudo. O impacto foi instantâneo. Marta cambaleou para trás, como se tivesse levado um soco invisível. A respiração se descontrolou. Ela olhou para a caixa trancada, depois para Celina, e pela primeira vez quebrou. Você não entende. Ela gritou, com lágrimas finalmente escorrendo. Você não sabe o que é ser preterida. Ser a filha forte, a que suporta tudo. O pai só olhava para ele. Para ele. Como se eu fosse invisível. Celina ficou em silêncio por um momento. Um silêncio pesado, necessário. Isso não justifica destruir o João. Ela respondeu. Firme, ele sempre te amou, Marta. Sempre confiou em você. E tudo o que você fez foi transformá-lo em um alvo da sua dor. Marta soluçou, desabando no chão. A caixa de madeira estava ao lado. Celina a pegou. Abriu. As cartas estavam todas lá. E enquanto Marta chorava, Celina disse, com calma profunda, João vai ler tudo. Não, por favor, Marta implorou. Ele vai me odiar. Ele vai saber a verdade. Celina corrigiu. E verdade não é ódio. Verdade é cura. Quando Celina retornou para a casa de João, ele estava sentado no mesmo lugar de antes, os olhos fixos na porta como se esperasse uma resposta do universo. Ela se aproximou lentamente, se sentou ao lado dele e colocou a caixa em seu colo. João olhou para ela com confusão. Depois abriu a tampa com cuidado e viu as cartas, todas, uma vida inteira de palavras que nunca chegaram. Elas eram suas, Celina disse, a voz suave, e alguém tirou isso de você. Mas agora elas voltaram para onde pertencem. João tocou o papel com delicadeza, os dedos deslizando pela letra do pai como se tocassem sua memória viva. A cada linha que lia, lágrimas silenciosas escorriam. Não de raiva, não de ódio, mas de reencontro, de alívio,
de pertencimento, de amor. Quando terminou a última carta, ele sussurrou: Obrigado, pai. Obrigado por não ter me esquecido. Celina segurou sua mão. E então, num ato de coragem simples, mas gigante, João se levantou. Preciso falar com a Marta, ele disse. A voz não tinha agressividade. Tinha maturidade. Tinha decisão. E Celina sorriu. João, enfim, era um homem que acordara. Marta estava sentada no chão quando João chegou. Ele entrou devagar, com a caixa nas mãos. Ela levantou o rosto devastado. João, eu... Ele se ajoelhou diante dela e, num gesto surpreendente, tocou sua mão com leveza. Você errou, muito, ele disse, com lágrimas nos olhos, mas eu ainda sou seu irmão. Marta desabou, e João a abraçou. Um abraço de verdade. Um abraço que, embora não apagasse o passado, criava o primeiro passo para um futuro possível. A câmera imaginária se afastaria nesse momento, mostrando os dois irmãos abraçados, enquanto o sol finalmente atravessava as nuvens pela primeira vez em muitos dias. Um novo começo, sem segredos, sem cartas escondidas, sem dor silenciosa, apenas a verdade e a chance de reconstruir.